Prezadas irmãs, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, abençoe-nos Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, em todos os momentos de nossa vida. Caridade material e caridade moral é o que nós deveríamos comentar na noite de hoje. Ninguém mais caridoso para conosco do que Jesus. Ele desceu das mansões celestes para habitar entre nós. Vestiu o escafandro da carne para conviver conosco neste abençoado planeta Terra, esse planeta escola que entendemos ser obra dele. Colaborando com o Pai, ele presidiu a formação da Terra e a governa, a continua governando até hoje, naturalmente, e ele veio nos trazer, por exemplo, o Sermão da Montanha. Pleno de verdades, ele veio nos trazer o ensinamento da fé, do tamanho de um grão de mostarda, pequenino, mas fé verdadeira, que a doutrina espírita veio acrescentar mais uma qualidade a esta fé, a fé racional, que ao tempo em que Jesus esteve entre nós, aquelas criaturas, ou melhor, nós mesmos naquela época, não teríamos condições de entender o que seja uma fé racional, uma fé baseada no conhecimento, uma fé alicerçada na razão. Naquela época, com a cultura que nós tínhamos então, não encontraríamos, não entenderíamos o que poderia ser fé verdadeira. A fé que, segundo Allan Kardec, pode encarar a verdade em todas as épocas da humanidade. É uma fé perene, porque baseada no conhecimento, baseada na razão, baseada em dados concretos, ela se diferencia da fé cega, de quem acredita porque foi dito, acredita porque alguém disse, acredita pelo acreditar, porque penso que seja assim. De maneiras que a nós cabe buscarmos, então, para fortalecermos esta fé racional, nós precisamos estudar, conhecer. E temos à disposição, odiernamente, temos uma série de recursos à nossa disposição. A nós espíritas toca mais de perto pela literatura que temos à nossa disposição. Pelo fato de a doutrina nos esclarecer, no sentido de que nós devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Procurar observar tudo o que nos cerca. Observar todas as situações. Procurar praticar o bem, que redunda na verdadeira caridade para conosco mesmos. E nós precisamos praticar a caridade, porque fora dela não há salvação, e nós queremos ser felizes. Então, nos esmeremos na prática da caridade. Existem duas qualidades, ou duas caridades, dois atos que se intitulam caridosos. A caridade material, que significa nós darmos alguma coisa, ou nós até prestarmos algum serviço, mas é muito bom que não pensemos em retribuição, nem mesmo para o Criador,
lembrados de que Deus não fica nos devendo nada pela caridade que nós fazemos. Muito pelo contrário. Se nós praticarmos a caridade pela caridade, se nós a praticarmos pelo prazer de servir, pelo prazer de ajudar, nós já recebemos, nós já sentimos aquela felicidade, aquela satisfação de dar, de fazer, de agir. E com isso, Deus, que nos dá tudo, que nos coloca tudo à nossa disposição, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade repetida de nascermos, vivermos, desencarnarmos, nascermos novamente. Somos turistas, vamos ao plano espiritual, ficamos um tempo, nos exercitando fazendo uma preparação para uma nova romagem na carne, um novo aprendizado, um novo curso, e assim nós vamos evoluindo. A maior bênção que Deus poderia nos dar, Ele nos deu, a vida. A vida como um todo. E nós temos então o dever de praticarmos a caridade em busca de nossa própria felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus não nos criou para curtirmos dores. Se temos dores, não foi Deus quem as criou. Fomos nós com o nosso comportamento, com a nossa incúria, com a nossa falta de cuidado, com o malbaratarmos recursos. Não ontem e nem hoje tampouco. Durante todo o nosso percurso passado, nós vivemos plantando, nós fomos agricultores, plantando. E, ao mesmo tempo, colhendo, é verdade, nós também já colhemos muito. Hoje nós colhemos o que plantamos ontem, amanhã colheremos o que estamos plantando hoje. De maneiras que nós somos os construtores do nosso destino. Mas para facilitar a nossa caminhada, é muito bom que nós aprendamos a praticar a caridade, sobretudo a segunda, a caridade moral, que não custa dinheiro, que não custa recursos, não é pesada, é a caridade moral, que abre um leque de uma série de comportamentos em que nós podemos praticá-la. Nós podemos praticar a caridade sendo benevolente para com as outras criaturas. Ser benevolente, a própria palavra está dizendo, é desejar o bem. Bene, bem. Volente, vontade. Ter vontade de que a criatura seja feliz. Nós desejarmos o bem a alguém. Não temos nem que fazer esforço de colocar a mão no bolso. Basta nós desejarmos o bem para alguém, sermos benevolentes. É verdade que para alguns de nós ainda é difícil de perdoarmos os erros dos outros, porque os erros dos outros nos incomodam. Não são nossos, mas ferem o nosso orgulho, a nossa vaidade, ferem a nossa prepotência. Achamos que nós somos donos deles e não somos, não temos nada com ele. Ele é apenas irmão nosso. Está marchando atrás de nós, na nossa frente, da nossa direita ou à nossa esquerda. Só isso. Assim acontece com as demais criaturas. Muito embora socialmente, uns sejam filhos, outros sejam pais, outros sejam sobrinhos, primos, né? E nós não deveríamos nos incomodar com eles. Deveríamos, isso sim,
ser benevolentes. Deveríamos, sim, procurar aconselhá-los, procurar assisti-los nas suas necessidades. Desculpe. E com isso nós estaríamos praticando a caridade moral. Mas, no entanto, nós muitas vezes nos preocupamos por demais com as demais criaturas e não temos tempo para nos preocuparmos com os nossos próprios defeitos. Nós vemos os defeitos dos outros e não enxergamos os nossos. Vemos os outros caírem e muitas vezes não damos conta de nossas próprias quedas. Mas é necessário que, se nós observarmos as quedas dos nossos irmãos, seja para nosso aprendizado, de não cair da mesma forma, de evitar quedas, porque as quedas sempre dão prejuízo, sempre exigem um esforço mais forte no sentido de levantar, seja qual for a espécie de queda, até a queda física. Se nós levamos uma queda física, temos que nos levantar. Pior ainda, as quedas morais, né? E como nos incomodamos com as quedas morais dos outros? As nossas, muitas vezes, fazemos olhos grossos, né? Ao menos, assim a gente pensa. Por quê? Porque assim nós somos. E nós achamos que os outros são iguais a nós, quando na realidade não são. Criaturas que nós julgamos inferiores a nós, muitas vezes estão muitos passos à nossa frente. Mas o orgulho não nos deixa enxergar isto. Ao invés de nós vermos quais os bons exemplos que dela nós devemos copiar e seguir, nós apenas temos olhos tortuosos. Temos olhos, digamos assim, defeituosos, porque somos mais aptos a vermos os defeitos dos outros. Me perdoem, irmãos, falar desta maneira, mas, em falando assim, estou falando de mim mesmo. E, humano que somos, julgamos os outros por nós, né? De maneiras que nós deveríamos também praticar a caridade para com Jesus. Qual seria o meio de nós praticarmos a caridade para com Jesus? Se Ele está marchando muitos palmos, muitos quilômetros, muitos séculos à nossa frente. E Ele não precisa da nossa caridade, poderíamos dizer. Não, mas ele gosta sim da nossa caridade. Para com Ele, nós deveríamos praticar a caridade da vivência do Evangelho. Colocarmos o Evangelho em nosso comportamento. Procurar aurir do Evangelho o Espírito que vivifica, os ensinamentos que dele nós possamos aurir, tirar, possamos absorver e transformá-lo em atos em nossa vida. Esta verdadeira caridade para com Jesus, não há a menor dúvida, Ele ficará muito contente, quiçá muito mais feliz, e Ele pode ser mais feliz do que já o é, pelo quanto Ele progrediu, nosso irmão maior. De maneiras que nós também, para com Jesus, devemos praticar a caridade de viver o Evangelho. Mas para com os nossos irmãos, principalmente, nós devemos praticar a caridade moral. Aturá-los fraternalmente, fazer vistas grossas aos seus erros, a não ser que eles nos peçam orientação. Então nós demos a nossa opinião sincera, fraterna, da melhor forma que nós entendermos para auxiliá-lo. Nunca para caluniar ou
para alumiar os seus defeitos. Pelo contrário, deveremos ter vistas grossas para com os seus erros e perdoarmos sempre, mesmo aqueles que errem contra nós. Porque é fácil perdoar uma criatura que nós amamos. Muito fácil. Nós não temos, digamos assim, o mesmo comportamento para com uma criatura que não esteja no rol dos nossos amigos. De uma criatura que, inclusive, provoquem em nós um sentimento negativo, um sentimento de mal-querer. Mal-querer este que, se não nasceu nesta vida, logicamente, vem de romagens anteriores. E seja como for, nós precisamos praticar a caridade, porque enquanto nós não aprendermos a praticar a verdadeira caridade, não nos enganemos, nós não nos salvaremos. Entendamos a salvação como um estado de felicidade, não um céu quimérico, que acontece depois de desencarnar. Lembrados de que o desencarne não transforma ninguém, não coloca ninguém no céu, ninguém no inferno, não coloca no céu porque no céu, na forma como criaram e muita gente imagina, este céu não existe. Não coloca no inferno, muito menos no inferno eterno, porque este jamais existiu e jamais existirá. O Criador, nosso Pai bondoso, não criaria inferno para colocar criaturas, de maneira nenhuma. O estado de sofrimento a que alguém poderia chamar de inferno é sempre criado pela própria criatura. Não é criado por ninguém, não. Ninguém outro. Tampouco pelo Criador. Criador nos dá todos os recursos para nós transformarmos a nossa vida num verdadeiro paraíso, mesmo vivendo num mundo de expiação e provas como nós estamos. Nós temos todos os recursos para sermos felizes. Uns de nós somos infelizes porque somos gananciosos. Queremos ter. Ter para nós é uma obsessão. Por que que o vizinho tem uma bicicleta nova e eu não tenho? Por que que o vizinho tem uma casa bonita e a minha é tão pobrezinha? Por que que o vizinho tem isto, aquilo, aquele outro? Um automóvel, alguns até um avião. Imagine. E todos filhos do mesmo Deus? Ô diacho, por que que eu não tenho? A obsessão de ter, na verdade, se transforma num pequenino inferninho para muitas criaturas, para muitos de nós. Ao passo que outras criaturas, contentes com o que são, às vezes até de uma forma um tanto quanto preguiçosa, sem muitas ambições, e lutam um pouco. Outros trabalham, lutam normalmente, são felizes com o que têm, são felizes com o que são, não enxergam o mal em tudo, embora não sejam cegos. Olham, veem, compreendem, mas não se deixam absorver pelo mal. Não se deixam criar um verdadeiro inferninho de sofrimento, porque a impressão que os meios de comunicações nos trazem, sobretudo odiernamente, é de que tudo vai mal. Só existem atos negativos pelos nossos irmãos em todos os lugares. Não é? Pois bem, nós precisamos praticar a caridade para conosco mesmos, buscando ser otimistas, embora de uma forma um tanto quanto realista, não viver num sonho quimérico, mas procurarmos viver com o que temos, nos contentando com o que somos, porque ninguém de nós
deixa de ter o estritamente necessário. A maioria de nós temos muito de supérfluo ainda, mas às vezes nos agarramos a este supérfluo. É uma forma de deixarmos de praticar a caridade para conosco mesmos. De maneiras que nós precisamos aprender com Jesus a lição de pobreza. Ele que é o governador da terra, ele que desceu das alturas para viver entre nós, nasceu numa estrebaria, teve uma vida simples, de humilde carpinteiro a vida toda, viveu entre pobres pescadores, escolheu dentre as criaturas pobres da época, ele não escolheu os ricos, para serem os seus condiscípulos, para prepará-los, de certa forma, para eles darem continuidade aos seus ensinamentos. No entanto, ele deu-nos a lição de humildade, de bondade, sempre, de indulgência e de amor. E nós devemos aprender com Jesus que, de fato, não seja apenas um modo de falarmos. Entendamos que Jesus é o nosso mestre, é o modelo e é o nosso guia. Se nós seguirmos os seus passos, não há a menor dúvida que mais depressa nós encontraremos o céu, verdadeiro céu, o estado de felicidade. Mesmo vivendo aqui na terra com todos os percalços de que nós sejamos objetos ou portadores, mesmo com todas as dificuldades. Essas dificuldades não são para nós provocar em nós queixumes. Umas têm por objetivo nos aprimorar, fazer com que nós tenhamos um aprendizado, um exercício. Outras dificuldades que foram criadas por nós mesmos têm também a finalidade de nós ressarcirmos os nossos plantios passados. Não débitos, não entendamos como débitos, não é? Consequências, ressarcimento. Ressarcimento não como uma cobrança, porque também Deus não cobra nada de ninguém. Deus estabeleceu as suas leis e elas se cumprem de uma forma absolutamente natural. E as leis naturais são as verdadeiras leis divinas. E uma delas, uma das mais belas leis que o Criador nos deu, foi a lei da reencarnação. A lei das oportunidades, que nós temos repetidas, tantas quantas nós quisermos. Porque nós poderíamos, numa encarnação, nos esforçarmos ao máximo, realmente vivenciar o Evangelho de uma forma como alguém poderia fazer, e nos darmos um salto de evolução, e criarmos, digamos, em 2, 3 encarnações, uma perfeição que outras criaturas não fizeram em 15, 20 encarnações. Poderíamos fazer isso. Mas como nós somos os donatários de nossos destinos, como nós é que com o nosso comportamento criamos, de certa forma, até os próprios caminhos pelos quais nós seguimos, nós somos os autores do nosso destino. Há criaturas que acreditam num destino cego, mas este, com todo respeito, nós achamos que não existe, ou melhor, temos certeza que ele não existe. Destino não é cego, não. Ninguém nasceu para sofrer isso, sofrer aquilo ou aquele outro. Tudo o que todas as dificuldades pelas quais nós passemos, terão sido criadas por nós mesmos. Não há a menor dúvida. Salvo aquelas pequenas dificuldades que já são naturais, próprias de nossa caminhada.
que já são naturais, não são propriamente uma criação. Mas as dificuldades maiores, não tenhamos dúvida. As fatalidades são criações nossas. Por quê? Porque não aprendemos ainda a praticar a verdadeira caridade moral para conosco mesmo. Porque nós ainda erramos. E muitas vezes nós não nos contentamos em reparar os erros do passado. Com eles, muitas vezes, até temos excesso de preocupação. O que será que eu fui? O que será que eu fiz? O que eu ainda tenho que passar nesta encarnação? Nas próximas encarnações? Quando nós devemos lembrar-nos de que o passado, ele não morreu, apenas passou. O que plantamos está crescendo e nós vamos colher. Mas devemos nos preocupar sobremaneira com o nosso plantio presente. O que nós estamos fazendo no presente? Com os recursos que o Criador nos deu. Com todos os recursos. Os bens materiais, a família, a sociedade, o emprego, o trabalho que nós temos, enfim, tudo. A liberdade de caminharmos, a liberdade de abrirmos os olhos e vermos, enquanto outras criaturas são privadas da vista, a liberdade de ouvir, enquanto outros não podem ouvir. Enfim, a liberdade de podermos livremente caminharmos, enquanto outras criaturas estão privadas em cárceres. Ah, mas eles cometeram erros. Por eles nós devemos praticar a caridade da oração, da prece, assim como devemos praticar esta verdadeira caridade moral, a da prece para com todas as criaturas que saibamos necessitadas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Esta é uma das nuances da verdadeira caridade que nós devemos praticar. E Jesus praticou para conosco mais uma caridade, dando-nos o Consolador prometido. Nós respeitamos, com todas as veras de nosso pequenino conhecimento e, sobretudo, com os nossos corações, as criaturas que não entendem de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. E Ele veio para ficar conosco. Nós temos a bênção de estar sob esse guarda-chuva da doutrina espírita, que muito nos esclarece. Não somos melhores porque somos espíritas. Temos isto sim, maior responsabilidade, porque temos a oportunidade de ler, de estudar, de conhecer. Temos as luzes que a doutrina espírita nos dá. Então nós temos, Jesus praticou para conosco esta caridade, e nós temos um dever a mais do que aqueles que não conhecem a doutrina. Não é que nós estejamos mais certos do que eles. Nós estamos, digamos, num determinado grau de estudo sobre um dos aspectos, uma das matérias que nós devemos aprender, enquanto outros estão aprendendo outras matérias. Enquanto nós aqui temos a liberdade religiosa, por exemplo, povos ainda temos, e grande quantidade, gente, de criaturas que não têm liberdade religiosa, em que a religião serve de peia para a vida das criaturas. Uma religião em que o homem pode casar com 7 mulheres, até 7 mulheres, se as puder sustentar. Mas se ele quiser deixar uma das suas esposas, ou a única que tiver, basta chegar perante o sacerdote daquela religião e dizer por 3 vezes:
a memória me trai, não me diz não me lembro qual é a expressão, mas seria como que eu me divorcio de você. Por 3 vezes, pronto, acabou. A mulher volta para a casa dos seus pais, sem ter mais nada, nenhum direito, absolutamente. Pois ela fora comprada quando ele casou, ele foi lá e comprou a mulher do seu pai, dos pais, pagou o dote. Ele nem recebe o dote de volta, mas a mulher volta para casa. Ele pode ter até 7 mulheres. E se ele matar um grande número de criaturas, obedecendo àquela seita religiosa ou religião, seja lá o nome que queiramos dar, quantos mais criaturas ele matar, numa guerra religiosa, por exemplo, nessas guerras, maior número de mulheres ele terá, pensam eles, na dimensão espiritual. É concebível isso para nós que vivemos aqui no Ocidente? Para nós que vivemos num país onde todos somos livres? Ainda não aprendemos, é verdade. Ainda temos muito que aprender, muito que nos modificar. No entanto, algum progresso a mais nós já fizemos. Já consideramos os nossos filhos iguais às nossas filhas. Ao passo que sob o domínio destas religiões, ou destas seitas, só tem valor o filho homem. A filha mulher não tem valor nenhum. Só tem valor para ser vendida através do dote, para dar para alguém casar. Mas se ela casar e não tiver filhos homens, e ela for despedida, todos os filhos ficam com o marido. Ela vai sozinha para a casa de volta, sem ter mesmo o direito de ver seus filhos. Situações tristes, né? Ali do nosso lado. Gente, vamos praticar a caridade da nossa prece por estas criaturas, para que acordem para, digamos assim, buscar na direção dessas religiões ou destes homens que dominam uma evolução mais rápida, mais depressa, no sentido de aprender um pouco daquilo que o cristianismo nos ensina. Mas a religião deles também ensina o bem. No entanto, como muitos de nós ainda fazemos, seguem a letra que mata, ao invés de buscar no livro sagrado da religião o espírito que vivifica. E isso é uma caridade para conosco mesmos. De maneiras que, queridas irmãs e queridos irmãos, nós temos muito que agradecer ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia, por tudo o que vimos recebendo. E precisamos fazer tudo para não malbaratarmos estes benefícios, estas moedas que nós temos em nossas mãos, as moedas que se traduzem em oportunidades de estudarmos, de aprendermos, de vivenciarmos o espírito do ensinamento do Evangelho de Jesus, pregado por todas as religiões cristãs. As religiões não cristãs, digamos de passagem, também têm os seus livros sagrados que deveriam ser usados para a prática do bem, para a evolução, para a prática da caridade, da fraternidade entre sexos, sem diferença nenhuma, de sexo, de raça, de procedência, de castas, como em alguns países também tem. As religiões deles também são boas, mas infelizmente, como em algumas religiões convencionais no passado, também criaturas usaram da religião para
queimar outras, para maltratá-las, para fazer guerras e irem buscar todos os bens, tirando a vida de centenas, milhares de criaturas em busca de apenas bens materiais? Quantas criaturas também usaram das religiões cristãs para isto no passado? E será que nós hoje ainda não estamos cometendo alguns errinhos que aos nossos olhos parecem até pequeninos grãos de areia insignificantes, mas que são erros? Cabe a cada um de nós, encarnado ou desencarnado, examinar a nossa consciência e ver, dentro do princípio do conhece-te a ti mesmo, ver quais são os nossos maiores erros. E, seguindo ao ensinamento de algumas criaturas mais evoluídas no passado, procuremos, como dizia Santo Agostinho, procuremos, ao deitar, dar uma examinada, uma repassada no dia, dos nossos comportamentos durante o dia, porque o comportamento durante o sono, do comportamento durante o sono nós não lembramos e agimos também, mas ao menos no estado de vigília, digamos, de quando levantarmos até deitarmos, fazer um exame das nossas ações, pegar os nossos maiores erros, enfeixá-los, escolher dentre eles um, ao menos, e dizendo-nos a nós mesmos: amanhã eu não hei de cometer este erro. E amanhã termos digamos assim, assestarmos as nossas armas no sentido de não cometer aquele erro que nós, objeto do nosso propósito. Se nós fizermos isto constantemente, um a um, nós iremos minimizando os nossos erros. Estaremos praticando a caridade moral para conosco mesmo, né? De maneiras que, queridas irmãs e queridos irmãos, nós devemos fazer tudo para procurar nos amarmos, porque fora do amor também não existe salvação. Não há como nós sermos felizes se aninharmos em nosso coração qualquer sentimento de ódio, de vingança, de mal-querer. De maneiras que a religião, ela é para ser vivida. E a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, é uma religião, sim. Há criaturas que pensam que não é, porque não conhecem. Ela é uma religião, sim. Procura ligar a criatura ao Criador. E por isso mesmo é religião. Que se firma no tripé: ciência, filosofia, religião. De maneiras que nós devemos também fazer o possível. Olha, uma caridade que não custa muito. Prece. Nós podemos fazer preces pelas criaturas que saibamos necessitadas. É uma forma de nós praticarmos a caridade. Não precisamos chegar lá para a pessoa e dizer: fulano, eu rezei por você, hein? Isso é receber pagamento em dobro. Em vez de termos algum mérito, nós ficamos devendo. Entendemos assim. Pelo fato de nós chegarmos para a pessoa e dizer assim: olha, você me deve, hein, porque eu rezei por você. Que espécie de prece é esta? Muito bem. Devemos praticar a caridade sorrindo. Como é barato, né? Como é fácil. Mas é necessário que esse sorriso nasça no coração. Porque se ele for de lábios também, moeda falsa. E moeda falsa não tem valor. Procuremos sorrir, mas sorrir por dentro. Temos os nossos problemas? Sim, os temos, todos nós temos. Mas precisamos deixá-los de lado e procurarmos buscar a felicidade onde estivermos e como somos. De maneiras que nós devemos fazer o possível para lembrarmos de que nós devemos, sobretudo, entender, perdoar
orar pelos que nos caluniam e nos perseguem, né? E então nós devemos fazer o todo o possível para suportar o comportamento dos nossos irmãos. Termos paciência, calma, tolerância, muita calma. Porque nós temos a eternidade toda. Devemos ter calma até para conosco mesmo. Fazer o possível de certa forma, buscarmos nos ajudar. E não afobadamente ficar a distribuir tiros para todos os lados. Queridas irmãs e queridos irmãos, lembremos-nos de que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Queremos ser espíritas? Procuremos ser bons espíritas. É difícil? É, mas é possível. Nós podemos chegar lá. E no cristianismo nós devemos lembrar também que disse-nos o Espírito a verdade. Jesus, digamos de passagem, né? No cristianismo encontra-se toda a verdade. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, deixemos os erros de lado. Deixemos os erros que as criaturas cometeram em nome do cristianismo e busquemos nós o melhor caminho. Hoje, meditando sobre a verdadeira caridade. Caridade material, que é boa sim, ela tem valor quando bem praticada, mas sobretudo a caridade moral. Confiemos na bênção de Jesus. Uma boa noite e um bom retorno aos lares a todos os irmãos.